Olá, boa noite agora, né? Você já está, ou você ainda está? Ou você esteve? Não sei. É que o momento Metanoia de hoje foi interrompido por causa de uma chuvinha que aconteceu, mas Chuvinha? foi chuvinha que estragou a nossa internet, mas em tudo dai graças, estamos Exatamente. aqui gravando o Momento Metanoia de hoje, mas vai ficar aberto aí nos comentários, bate-papo. Então, se você puder, né, e se você quiser participar, tá? Depois a gente troca mensagem, certo? Eu sou a Jacira. Pastor Ezequiel, e no sábado que vem a gente volta com o mesmo assunto, trazendo as atitudes que a gente deve ter como cristão diante dessa questão do antagonismo entre a ciência e fé ou religião, né? Esse bate-papo, na realidade, que a gente vai ter agora, você não vai explorar as razões da Não, fé e da ciência, né? Porque não. cada uma quer ser dona da verdade. Essa é a Exatamente. realidade. Então, o assunto fé versus ciência, que é muito vasto e muito abrangente, é um assunto que não é de hoje, né? Faz, sei lá. Séculos, séculos e séculos. E não foi resolvido. E jamais será. Eita! Não, não vai ser não. Ele Tudo bem, mas ele é, existe, né? ele é tão grande que inicialmente eu tinha me proposto a fazer uma série de lives sobre ele, né? E decidi que não vou fazer só hoje e sábado que vem apresentando as atitudes que a gente deve ter como cristão diante disso. E depois a gente vai estar aberto a receber qualquer pergunta que vocês tiverem. Aí sim, em cima dessas perguntas, a gente faz outras lives, tá bom? Coloca aí Ok. nos comentários o que você acha. Tem dúvidas sobre E isso? sua pergunta, pode fazer que a gente faz live sobre Tá ela, tá bom? inquieto? Ok, então vamos lá. Realmente existe essa, sabe, Dualidade. essa confusão entre fé e ciência? E por que você diz que jamais será resolvido? Bem, a questão realmente existe e ela é milenar, né? É só estudar um pouquinho a história que você vai ver isso. Mas a questão aqui é a seguinte: a pesquisa que a gente se baseia para tratar desses assuntos aqui, ou que a gente se baseou, né, entre os jovens universitários cristãos, ela está aí. E eles reclamaram disso, dizendo que a igreja, de uma forma geral, a igreja cristã, tem ignorado essa questão, essa tensão entre fé e ciência, e creio que esses jovens universitários não podem ser ignorados. Então, sem qualquer viés, e numa visão assim desapaixonada, é só ler a vasta literatura que existe por aí, tanto na ciência quanto teológica, né? E vai ver que essa briga é secular, né? Antiga, né? Então, ninguém pode negar que dogmas, já a gente fala sobre isso, né? Travestidos de fé causaram muitos danos à ciência, e da mesma forma também a ciência, quando é dogmatizada, ela sendo travestida de verdade absoluta, principalmente pelos ateus, e todo mundo tem direito de ser ateu, não é isso? Isso tem causado muito dano à fé cristã também. Então Que ninguém você. pode negar isso, Peraí, mas o né? que você está chamando de dogma? Dogma dos dois lados? Bom, Define, vai. eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, né? Tá. Eu vou então primeiro dar a definição que a gente chama de dicionarista, aquela que estão lá nos dicionários, né? Você pode consultar lá o Aurélio, o Ais, Aulete, sei lá, o que você tiver, Dicionário. o que você tiver em casa, né? Então o dicionário diz o seguinte, que dogma é aquele ponto fundamental, central de uma doutrina religiosa que é apresentada como certa, definitiva, indiscutível. Nessa percepção, qualquer doutrina, seja filosófica, política, teológica, não interessa, né? Quando ela se torna de caráter indiscutível, ela passa a ser dogma, né? Então, por extensão, o dogma é qualquer princípio estabelecido como verdade absoluta, independente de comprovação definitiva ou não. A coisa é complicada, né? Eu quero tentar ajudar um pouquinho.
E eu preciso começar fazendo a distinção entre doutrina e dogma, que são coisas diferentes, né? Bom. O que é doutrina? São aquelas verdades fundamentais encontradas na Bíblia, por exemplo, que são tão claras que não precisam de hermenêutica nem de exegese para saber que aquilo ali é aquilo, tá? Então a pessoa pode não acreditar, por exemplo, e não acreditar é outra coisa que a gente respeita, né? Mas no livro de fé do cristão, que é a Bíblia, tá? Está explícito, por exemplo, que Deus é o Criador de tudo. Ok? Todo cristão crê nisso. E ao ler a Bíblia, sem precisar de interpretação nenhuma, está escrito que Ele é o Criador. No princípio, Deus criou. Tá? A Bíblia também é clara em dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sim. Então isso é uma doutrina. Ok. Está escrito daquele jeito, aquilo é. Ok, doutrina. Que a gente acredita. Alguém pode até refutar isso se ele for ateu. Ok? Mas aí é outra questão. Aí é outro campo. Ok? Nós estamos falando de pessoas cristãs. Ok? Agora, dogma. Num determinado segmento religioso, por exemplo, entende uma doutrina que é geral para os cristãos de um outro jeito. E eu quero exemplificar. E aí sim é uma questão de hermenêutica e de exegese, né? Ok? Por exemplo, todas as igrejas cristãs, todas, e aqui também me refiro à Igreja Católica, todas entendem que Jesus foi filho de Maria. Sim. De José, o carpinteiro, né? Então, isso é doutrina comum. Aceita isso. Isso comum para todas as igrejas. Entretanto, na Igreja Católica, ou a Igreja Católica tem como doutrina, olha a palavra aqui, né? Imexível, não é isso? Que Maria foi sempre virgem. Nada, nem mesmo textos bíblicos mostrando o contrário, que Jesus teve mais irmãos, teve irmãs, que o primeiro pastor da igreja de Jerusalém foi pastor ou bispo, como quiserem, de Jerusalém, foi irmão de Jesus, farão a igreja entender diferente. Isso também está na Bíblia de Jerusalém? Isso é um dogma. Não está. Só está nas explicações do rodapé, não é isso? Então isso é dogma, por exemplo, né? Tá ok? Então, a maioria crê de um jeito, mas uma crê de outro, porque isso foi dogmatizado. Ok. Tá? Isso acontece, por exemplo, no nosso meio evangélico com o dízimo, por exemplo. Não significa que não é só a Igreja Católica. Não, né? Os evangélicos também. Por exemplo, o dízimo, na maioria das igrejas evangélicas, é dogma. Tá? É aquele negócio de é obrigatório, 10%, etc. O dízimo é da Bíblia, o dízimo é doutrina, tá certo, eu concordo com ele, tá? Mas quando você para estudar profundamente, essa questão de 10% é altamente discutível. Mas nós não vamos entrar nisso aqui agora, né? Na ciência, por exemplo, há o lado ateu, que acredita, por exemplo, que o homem veio de animais inferiores. Isso é um dogma para ele, não é isso? E a gente entende que ele não vai mudar, porque é um dogma, ok? Ou, por exemplo, que o Big Bang é a prova da inexistência de Deus. É dogma? Eu entendo que o Big Bang é exatamente o contrário, prova da existência de Deus. Eu vou falar sobre o Big Bang sábado que vem, tá? Então, a gente tem que separar o dogma de doutrina, né? Parece que eu li que tem uma briga clássica, né? Fé e ciência, que é Galileu. Sim, Galileu. Sim. Bem, já que você tocou em Galileu, eu preciso me deter um pouquinho mais aqui sobre isso, né? O nome dele é Galileu Galilei, não é isso? Sim. E há muita coisa errada com a história de Galileu. A gente até, evangélicos, afirmando categoricamente que ele foi queimado vivo na Inquisição. Isso é mentira. Isso não aconteceu, né? Então vamos explicar. Não pode falar mentira, né? Isso é fake news, ok? Em 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II reconheceu os erros do Tribunal Eclesiástico
referente a Galileu, né? Galileu Galilei. Na verdade, o que aconteceu é que ele foi condenado à prisão domiciliar. Opa, já tinha isso naquela época, né? E não queimado, como ensinam alguns. Tornozeleira não é também isso? não, né? Acho que não tinha não, né? Infelizmente, Acho que essa tomada de posição do Papa João Paulo II, que é muito querido, né? Veio 3 séculos e meio depois da morte de Galilei. É isso que eu estava vendo. Você falou 92? 92 Isso. foi século passado que Foi reconheceu isso. essa tipo injustiça, né? Evidente que isso foi um ato simbólico, né, de Claro. reconhecimento, né, mas foi importante. Então, qual é a história? Né? A história mesmo. Galilei, o que ele estava fazendo? Simplesmente defendendo as ideias ou a tese de um homem chamado Copérnico. Nicolau Copérnico, isso. Sim. Qual era o ensino de Nicolau Copérnico que contrariava a igreja, né? Ele defendia que a Terra não era o centro do universo. Tá? Ele defendia isso. A igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Ok? Então, era o heliocentrismo contra o geocentrismo da igreja. A igreja era geocêntrica, Copérnico pregava o heliocentrismo, né? O Sol como centro. Sim. E a Terra que girava ao redor. E como a igreja tinha esse dogma, aí o não dogma pode mexer. Não pode mexer, porque na verdade a igreja só admitia tratar disso como hipótese, mas ela fechou a questão. Então, por causa disso, ele foi condenado à prisão e não a ser queimado, okay. Né? Então a questão não era o terraplanismo, como alguém prega por aí, que a igreja era contra isso, né? Mas sim a questão do heliocentrismo contra o geocentrismo. Ele foi obrigado a negar suas ideias para viver confinado numa prisão domiciliar. Só que, na verdade, houve um sujeito queimado, sim, né? Pela chamada Santa Inquisição, okay. Né? Esse homem foi Giordano Bruno, né? Ele era um filósofo e teólogo, né? Ele foi contemporâneo de Galilei, e Galilei, então, com a morte de Bruno, queimado pela Inquisição, assumiu a ideia, né? Comprovou isso, e como ele se retratou porque não queria ser queimado também, então ele se sujeitou à prisão domiciliar, né? Mas a questão aí com o Bruno era um pouco diferente, né? Porque com essa questão de que do heliocentrismo e geocentrismo, né? Bruno propôs a existência de outros planetas, tá? Outros planetas, como hoje todos nós sabemos que existem, né? Mas... e ele propôs também que talvez houvesse outras civilizações aí no universo, no cosmos. E isso gerou para a igreja um sério problema. Qual era? Se houvesse outras civilizações em outros planetas, obrigatoriamente, pelo dogma, teria que ter outros Cristos. Ou o mesmo Cristo ir morrer várias vezes. Não iam aceitar, então. Um Cristo para cada civilização, ou o mesmo Cristo para várias civilizações, só que com várias mortes, né? Então essa foi a grande questão. É preciso entender também que esse tempo foi tão obscuro que, até em virtude um pouco, ou sei se em grande parte pela reforma protestante em andamento, a igreja lançou aquilo que ficou sendo conhecido como o índice de livros proibidos, né? No latim Index Librorum Prohibitorum, né? Que era uma lista de livros que foram completamente proibidos pela igreja na época da Inquisição, principalmente depois da Reforma, né? Até tem um filme famoso estrelado pelo Sean Connery sobre isso, que eu não lembro o nome do filme agora, né? Mas que retrata isso com bastante precisão. Mas, olha, esse índice ou index proibindo livros, teve lá livros proibidos de Maquiavel,
de Rousseau, de Montesquieu, de Victor Hugo, de Uma galera, hein? de Immanuel Kant, de Descartes e de muitos outros, né? É aquilo que eu chamo de o mal do literalismo ou leitura literal da Bíblia de uma forma geral, né? Tá, esse dogmatismo, fala um pouquinho dele dentro do meio cristão evangélico. Ah, existe também, né? Sim, você tinha comentado, sim. Tanto Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Ok. Tanto quanto houve, principalmente na Idade Média, no catolicismo, houve e continua havendo no meio cristão evangélico. Vou dar um exemplo bem recente, né? Um determinado pastor evangélico, sei lá, né? Pastor evangélico, literalista da Bíblia, né? Como ele usou palavras assim não muito louváveis para aquelas pessoas que entendem ser os dias da criação não dias de 24 horas. E aí, Então ele te xingou. não é a mim. Ele Ah, falou tá. lá, foi uma gravação que ele falou mal de todos os pastores que creem nisso. Então, Sim. indiretamente me xingou também, né? Porque ele entende que é de 24 Que horas. todos os dias são de entendi. 24 horas. E aí uma grande briga entre a teologia, teologia e ciência, né? Aliás, entre religião ou teologia e ciência, porque para mim fé e religião são coisas diferentes na sua essência, mas eu não quero entrar aqui hoje, né? Então, os dias não são de 24 horas, você já comentou isso, a gente já discutiu isso, mas conta agora. Eu acabei de escrever algumas lições aí para a IBD sobre isso também, né? Do livro de Gênesis. Então, bora lá né? falar sobre dia, é época, era... Bom, o quê? Agora eu vou ter que abrir a Bíblia, né? Tá, do capítulo 1 de Gênesis, né? Isso, capítulo 1 de Gênesis. Então vamos lá. Eu posso, se você quiser, eu posso ler. Na verdade, toda vez que você lê a palavra dia no capítulo 1 e também no capítulo 2 de Gênesis, a palavra usada é Yom, lá no hebraico. E esta palavra significa dia, época, ou era, ok? Mas o autor, quando escreveu, botou lá Yom, que pode ser traduzido de qualquer uma das três. Ok. A tradução veio como dia, que é o mais usado, nenhum problema com relação a isso. Mas o autor, Moisés, não era literalista, né? Como são muitos hoje, né? Então a palavrinha, quando é traduzida, você tem que ver as várias possibilidades, ok? Mas para aquele que é literalista, veja só, no quarto dia da criação, que é o verso 14, né, em diante, 14 até o 19, né, diz que foi no quarto dia, ou eu chamo de quarto ato criativo de Deus, que Deus disse, haja luminares no firmamento para separar o quê? O dia da noite. Então até aí não tinha separação do dia da noite. Se não tinha separação do dia da noite, não tinha dia. Não é isso? Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam luminares no firmamento céu, para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os dois grandes, etc, etc. Então veja, se alguém quiser acreditar que a partir do quarto, ou seja, quarto, quinto e sexto dia, foram dias de 24 horas, está perdoado, né? Tem problema. Mas antes, não tem nenhum cabimento textual de se crer nisso, porque não é isso que o texto diz, tá? Mas a questão vai muito mais além ainda. Ainda no capítulo 1, lá no verso 27, diz... Não, vamos para o 24 primeiro. 24 diz assim, disse Deus, produza a terra seres viventes de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, demais seres vivos da terra, cada um segundo a sua espécie, etc, etc. Então foi no sexto dia, ou ato criativo de Deus, que Deus fez todos os animais domésticos, cachorro, que mais? Fez domésticos? Gato, né? Tudo tá que é doméstico. Cobra em casa, então né? Vai longe ali. E também os selvagens, né? Todos os animais do campo, leão, urso, macaco, e os cobra, demais seres vivos elefante, né? Tudo. Ele criou no sexto dia, tá? Acabou o sexto dia.
Só que segue aí, ó, né? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no verso 27, criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher. Então, se você tem uma leitura literalista, você vai dizer assim, bem, então Deus criou o homem e a mulher juntos no mesmo dia e os dois do pó da terra. Mas não é isso que o texto diz. Aí você vai para o verso 2, aliás, para o capítulo 2. O que é o capítulo 2? Ele vai detalhar, ele vai esmiuçar toda a criação do dia, dos outros dias, ou do capítulo 1. Tanto é que ele vai dizer lá que, depois que Deus fez o homem, ainda não tinha nascido as coisas na terra, porque Deus não havia feito chover. Então, quanto tempo passou? Não é isso? Quanto tempo passou? Mas o mais importante do capítulo 2 está aqui, que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e para cultivar. Não é isso? E deu ordem para comer, o que devia comer, o que não devia comer, etc, etc, né? E depois que ele fez tudo isso, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora. Opa, olha a mulher chegando. Então, não criou no mesmo dia, na mesma hora? Certo? Então, entendi. Então, 24 não pode fazer uma leitura literalista. E aí, o que vai acontecer? Ainda antes dele criar a mulher, né? Ele já tinha visto que o homem estava só. Ele disse assim, olha, verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo, não é qualquer, um pouquinho, mas todos, né? Os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Então imagine, né? A filhinha. Não, nem fala. Quantos dias de 24 horas ele ficou ali dando nome para esses animais? Aí depois que ele entra... Aí depois é que Deus vai fazer a mulher. Então, meus queridos, não podemos ser literalistas. O dia de 24 horas existe até hoje. Ele foi criado lá no quarto ato criativo de Deus. Mas até que a terra estivesse 100% preparada para a chegada do homem, não houve dia de 24 horas. Né? Só para o homem dar nome a todos os animais, a todas as aves, e depois tomar aquela anestesia divina, né? E tirar assim a mulher da costela, e ela ser feita, eu pensar em 24 horas, desculpa, o Tico e o Teco não estavam batendo direito. Né? Ok, mas então, mesmo assim, vamos lá. A gente pode dizer que essa briga entre fé e ciência, ou entre pessoas que estão de um lado e de outro, né? E do outro, né? Ela existe, mas pode acabar? Você acha que pode acabar? A primeira pergunta é sim, ela existe. Existe a segunda não. Não vai acabar. Não vai acabar. Você crê que jamais isso vai acontecer? Eu creio que deveria acabar. E sobre isso eu vou falar sábado que vem, tá? Mas eu não acredito que vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu não acredito, né? Por quê? Sempre vão existir os dogmáticos. É verdade. Tanto religiosos quanto da ciência. Isso que eu falei sobre os dias aqui, eu já trabalhei com gente mostrando o texto, mostrando o hebraico, né? Não adianta. Fazer o quê? Ele botou na cabeça dele isso e vai continuar, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, isso está melhorando e pode melhorar bastante, né? Mesmo entre os teólogos, mesmo entre os cientistas, né? Inclusive os ateus, né? Eu creio que pode-se ter uma convivência em prol da verdade. Que bom, né? Os dois lados precisam... Acabar não, mas ter uma boa convivência eu acredito que sim. Acho que dá para trabalhar, né? Sabe, Jacira? Os dois lados. É preciso entender que os dois lados precisam se afinar. E os dois lados precisam entender algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia não se ocupa de pormenores do mundo físico. A Bíblia não foi escrita para isso. Tá? O mundo físico compete ao experimento, à experiência e à razão.
ao cientificismo, né? No domínio da teologia está a revelação de Deus, ou autorrevelação de Deus e a revelação de Deus, a revelação bíblica. No domínio da ciência está a experiência, está o pragmatismo, está a razão, né? Então, à ciência cabe o experimento, a filosofia, o arrazoar, o experimentar, né, pela razão, até que ela encontre respostas. Tá? É porque ela não fez nada, mas isso vai buscar respostas. Isso é anos, anos e anos e anos e anos, né? Então, a teologia e a ciência não podem e não devem ser domínios que a gente chama de excludentes. Tem que ser convergentes. Porque a ciência e teologia possuem pontos de contato. Então, esses pontos de contato ou pontos convergentes é que precisam ser trabalhados juntos. Os divergentes precisam ser deixados de lado em prol dos convergentes, e cada um atua na sua área divergente, mas quando é convergente, eles devem e precisam atuar juntos. Então, é isso que eu apregoo, é isso que eu tenho que entender, porque fé e ciência são coisas inconciliáveis se forem dogmatizados. Mas se um ajudar o outro, eu acho que vai ser um bem muito grande e maior, tanto para a ciência, quanto para a teologia, quanto para a humanidade. Parece-me que a gente tem os dois lados que tratam de objetos e têm objetivos distintos. Claramente isso, né? Sim. Claramente. Então, a ciência e fé, quando eu falo fé aqui, estou falando de teologia, né? Sim. Eles tratam de objetos e objetivos diferentes, tá? O que acontece? A ciência foca os seus estudos, suas descobertas, as suas experiências no modus operandi da natureza, ou como é que a natureza opera para que tudo isso seja assim, como dizia lá no interiorzão, né? Como é que tudo isso conjumina, né? Como é que tudo isso funciona? Até porque não foi a ciência que inventou. Sim. Tá? Né? Até hoje estão tentando descobrir a maior parte do que acontece lá dentro do cérebro. Exato. Então, não se consegue. É isso aí. A ciência, então, o que ela tenta fazer? Ela tenta descobrir como é que tudo isso funciona. Daquilo que já existe. Aquilo que já existe. Tá? Então, esse é o papel da ciência. Tá? Já a teologia, tá? Se vocês quiserem entender como fé, mas para mim são coisas diferentes, mas a teologia, a fé, foca sua lente para o fim de todas as coisas. Jesus Cristo. Ou seja, como a razão última de tudo. São questões da alma. Né? Então, quando a Bíblia trata das questões da alma, ela tem um foco. Quando ela trata de questões da natureza física, como é o caso de Gênesis, como é o caso da criação, ela não vai se preocupar em provar nada e entrar em particularidade. É por isso que começa a Bíblia assim, lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus. E eu acrescento, acredite se quiser. Tá? Não precisa acreditar, porque isso não é o papel da teologia. Tá? Então, essa que é a questão. Então, este contraste, quando levado a sério, com isenção, com respeito, complementariam um com o outro, né? E assim, ciência e teologia seriam concludentes e não excludentes. Gostou da palavrinha? Gostei, mas interessante, né? Mas aí entra o ser humano, né? Porque a ciência não vai ficar discutindo com a teologia. São pessoas, né, que radicalizam, e isso não vai levar ninguém para o céu, né? Isso não vai. É mais fácil levar para o inferno. Então, isso só vai afastar as pessoas. Enfim, eu entendo que se tem um cientista maior, sim, absoluto, é o próprio Deus. Então, se existe a fé em Deus, se existe conversão, então pedir a Deus que dê orientação, talvez. Se a maior parte dos cientistas levarem a sério a questão de conhecimento científico, vão perceber que as grandes invenções da humanidade, a maior parte delas
mas a maior parte mesmo, tá? Foi inventada, foi descoberta por cristãos, por pessoas que acreditavam em Deus. Infelizmente, existe o dogmatismo teológico, infelizmente existe o dogmatismo científico, principalmente por parte de ateus, né? Mas eles estão aí brigando entre si. Então, a gente precisa estar bem consciente de que ele existe, que ele é real, né? Não deveria existir. Eles podem ser concludentes, eles podem se abençoar mutuamente. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça. E no sábado que vem, então, atitudes, então, eu quero abordar quais as atitudes que nós cristãos devemos tomar diante de toda essa celeuma, né? E eu quero então também reservar um tempinho sábado para entrar na questão tão comentada do Big Bang, né? Big Bang. Quem apertou o botão? E se der tempo também do design inteligente, que acho que, não sei se todos vocês já ouviram falar, né? Okay. Tem muita coisa. Gente, a gente vai continuar aqui, viu? Porque eu acabo ficando aqui com... Você tem uma pulguinha aqui atrás da orelha e, de repente, do que acontecer aqui depois, a gente traz aqui no próximo sábado. Ok, tá gente. Bom? Gente, muito obrigada, tá? Então, ficamos por aqui. Que você tenha, assim, um excelente domingo e que a semana seja ricamente abençoada, tá? Olha, comenta aqui nos comentários. Coloca o que você acha disso. Você já passou por alguma situação de discussão por causa disso? Será? E se você tiver alguma pergunta específica que quer que a gente trate em um metanoia específico, pergunte que a gente vai lá, tá bom? Isso. Muito obrigada. Que Fica Deus com abençoe. Deus. Aquele abraço. Tchau.